Olá, sejam bem-vindos ao programa Namastê. Hoje nós vamos falar sobre hipnose. Você já ouviu falar disso? A psicóloga Eliane Nerenberg Vieira está aqui hoje no nosso programa para falar sobre isso. Gente, eu tenho muita curiosidade, eu acho sensacional, já ouvi alguns áudios, mas eu quero me aprofundar nesse tema porque ele tem resultados muito incríveis com pessoas em diferentes lugares do mundo. Nós vamos falar um pouquinho sobre libertação, a libertação através da hipnose. E dançar tem a ver com liberdade, né? Quando as pessoas buscam a dança, elas também buscam a liberdade. Então nós vamos fazer esse link no programa de hoje. Confira conosco. Gente, eu tô aqui com a Eliane, maravilhosa. Obrigada, Ju. Linda, competente, inteligentíssima. Obrigada, com carinho. Você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho que você desenvolve? Gostaria de apresentar a hipnose para as pessoas. E para mim também, porque eu também quero aprender mais sobre isso. Por favor, linda. Ju, eu sou psicóloga, eu fiz uma formação em coaching e me especializei em hipnose. Poxa, Eliane, mas por que você procurou a hipnose? Então, eu acredito, e até com uma dica, de repente, para as pessoas, que hoje em dia o mercado de trabalho está tão competitivo que a gente precisa ter alguns diferenciais. Então, lógico que a nossa atuação e a gente mesmo acaba sendo o diferencial do nosso trabalho, mas a gente precisa, de alguma forma, se destacar. E aí eu comecei a pensar, né, poxa, como é que eu vou me destacar entre tantos outros psicólogos? E essa coisa mística me apaixona, por mais que depois que eu fui aprofundar, estudar, eu descobri que hipnose não tem nada de místico, hipnose é ciência. Às vezes você fala hipnose e a pessoa imagina um pêndulo assim na frente da pessoa, exatamente, né? E a pessoa assim, né, sendo levada. Ou pior, ou lembra lá do Fábio Puentes, mastiga esse alho, mas vai ter gosto de babalu. Sim. E, né, não é por aí. A gente pode usar a hipnose para efeitos terapêuticos, que é a minha intenção nesse trabalho associado tanto ao coaching quanto à psicoterapia. Então, a hipnose, ela é um estado alterado de consciência que é atingido através de relaxamento. Então, tem tudo a ver com o trabalho que você desenvolve aqui no Núcleo. E em alguns momentos, até algumas professoras comentaram comigo: poxa, eu faço esse trabalho e não sabia que eu fazia hipnose. Falei, pois é, então assim, eu consigo fundamentar a técnica, eu consigo explicar o porquê de você estar fazendo o relaxamento, seguido do relaxamento, induzindo algumas sugestões para essa pessoa. E que dão resultado, gente. Com certeza, sim, até a gente tem que vigiar o tempo todo quais são as induções que a gente tem mandado pra gente, né? Às vezes na aula a pessoa fala assim: ai, estrutura! Não ai, esse consigo. movimento não sai! Ai, não dá! A pessoa manda essa mensagem, ela tá se autossugestionando. Exatamente. Então, o enfoque é exatamente esse. A gente não necessariamente precisa ser uma coisa de trabalhar com pêndulo, fazer a indução hipnótica. A gente pode simplesmente, numa conversa, usar a linguagem hipnótica e aí você vai colocando sugestões e, de certa forma, conduzindo essa pessoa para que ela entre na sua linguagem, né? Você entra na linguagem da pessoa e traz ela para você, para que essa troca de informações seja mais fácil e para que a pessoa não se bloqueie, né? Então, a gente induz com o relaxamento, num procedimento mais tradicional, mais ortodoxo, a gente vai induzir através de um relaxamento e aí a gente vai começar a trabalhar com sugestões. Então, o tema do nosso programa, a libertação através da hipnose, eu acho que é exatamente isso. Quantas vezes a gente se coloca jaulas, quanto a gente coloca empecilhos e impeditivos na nossa vida e, na verdade, a gente não sabe o poder que tem a nossa mente e do quanto a gente pode fazer um trabalho contrário, né? Se eu me sugestiono negativamente, é para isso que meu cérebro vai trabalhar, para concretizar essa sugestão. E a gente tem que parar para pensar no contrário, né? Então, eu não consigo ainda. Eu não estou pronto ainda. Estou me esforçando, estou treinando para atingir a minha excelência, para ser o melhor que eu posso. Então a gente tem que estar sempre vigiando e tomando cuidado com o que a gente fala, o que a gente sugestiona, porque é para isso que o nosso cérebro vai trabalhar para concretizar. E é incrível a maneira que as pessoas hoje, eu costumo falar assim, que existem muitos vícios no mundo e que reclamar é um dos piores vícios. É pior que usar droga, gente. É pior que usar drogas. Verdade.
a pessoa se intoxica de uma forma e ela intoxica o ambiente em que ela vive e ela se sugestiona de uma forma negativa e cria um mundo negativo, um mundo negro, né? E até as próprias pessoas que estão em volta, né? É um sistema. A gente nunca pode olhar para uma situação olhando uma pessoa. A gente sempre tem que ter um olhar sistêmico. Então eu costumo falar assim, às vezes as pessoas atribuem ao outro as mudanças, né? Então, Ju, você precisa mudar isso. Então eu me coloco na posição de dona da verdade e passo a julgar todas as outras pessoas no que elas precisam mudar, como elas têm que ser, como elas deveriam fazer. E na verdade, quando a gente olha para um sistema, a gente mantém esse sistema dessa forma, né? Então, a pessoa X reclama porque eu, de certa forma, sou uma plateia para que ela possa reclamar. Se eu mudar o meu comportamento, talvez essa pessoa vai ter que mudar o comportamento dela também. Então é muito importante a gente trazer sempre essa consciência pra gente, né? Não tenho responsabilidade sobre a outra pessoa. Eu não posso mudar a outra pessoa, mas sobre mim eu tenho total e devo sempre vigiar as minhas atitudes, os meus comportamentos e os meus pensamentos, né? Na verdade é tudo interligado. Os meus pensamentos interferem nos meus sentimentos, que interferem nas minhas ações, né? Se a gente lembrar de cabeça, coração e ação. Então, o que eu estou pensando? Isso vai interferir na forma como eu vou sentir e, consequentemente, na forma como eu vou agir. Então, a gente tem que estar o tempo todo parando de cobrar o outro e olhando para si e, né, poxa, o que eu posso fazer para ser melhor? E para ter um pensamento mais orientado com aquilo que eu quero, né? Porque a gente pensa tanto naquilo que a gente não quer. Exatamente. E acaba atraindo, né? Ju, esse é o enfoque, inclusive, da psicologia positiva. Hoje em dia tá, assim, é uma nova filosofia, onde a psicologia até então vinha olhando para as patologias, vinha olhando para as doenças, vinha olhando para o que as pessoas tinham de ruim. Nessa nova visão da psicologia positiva, a gente tem que ressaltar o que a pessoa tem de melhor. Então, vou até dar um exemplo da dança, né? Poxa, eu faço um movimento, meu time é todo travado, mas eu tenho uma postura tão bonita. Então, ok, então eu vou procurar músicas onde eu explore o que eu tenho de melhor. E não vou dançar um derbaque, por exemplo, né? Então, esse seria o olhar da psicologia positiva. Todo ser humano tem potencialidades e tem fraquezas. Valorizar o que se tem e o que se faz de bom. Exatamente. E a gente tem exatamente a mania de fazer o contrário, né? Sempre valorizar e enaltecer o que a pessoa é só pior. Reclama, às vezes a gente só reclama. A vida é reclamar. Tem gente que sai tomar um café com a colega pra reclamar. Gente, eu contar uma coisa. Meu avô, que já foi para outro plano. Eu amo meu avô lindo, vô Davi. Te amo onde você estiver. Ele é uma pessoa, ele é um exemplo disso. Eu não tenho como negar, gente. A família inteira sabe disso. Ele era uma pessoa assim, que ao contrário da minha avó, que é super positiva, né? Eu tive 2 exemplos muito claros na minha vida. Eu chegava pra ele nunca falava que estava bom. Eu falava assim, as pessoas perguntavam, e aí, vô, tudo bem? Como é que você tá? Ele fazia assim, ó. Ele baixava a cabeça. Tipo, senta que lá vem a história. Ele abaixava a cabeça, tô com dor de cabeça. Aí, ou então ele falava assim, nos últimos anos de vida, ele falava assim, ainda tô vivo. Ele respondia. E a gente virou engraçado, porque ele reclamava do sol, ele reclamava da chuva, ele reclamava da noite, ele reclamava do dia. Então isso, na verdade, era um padrão. E eu aprendi a lidar com ele dessa forma, porque era um padrão. Ele não iria, naquele momento, a não ser que ele tivesse um trabalho, é claro. Desde que ele quisesse. E que ele quisesse, né? Também. Né? Mas ele vivia esse padrão de negatividade. E em um episódio, nós, assim, da família, os filhos, os irmãos, nós chegamos na casa dele e nós falamos, e aí, tudo bem, senhor Davi, como o senhor está? E ele olhou assim e falou, tô bem, tô ótimo, todo mundo... Aí o pessoal se jogou no chão, começou a chacoalhar assim. Gente, toda vez eu lembro dessa cena, isso vai ficar guardado. Porque parecia, sabe, gol de final, assim, time de futebol que tá ganhando? Finalizou. Porque ele falou assim, tô bem, tô ótimo. Então aquilo foi uma coisa inesquecível pra gente. E a gente levou isso com muito bom humor, mas serve de exemplo, porque nós entramos muitas vezes nesse padrão e a pessoa que está nesse padrão não consegue perceber. Exatamente.
ou às vezes a pessoa atribui a responsabilidade da mudança para outros profissionais. Então, como você falou, né? Talvez se ele buscasse ajuda, mas a pessoa não pode só buscar ajuda, é uma porta que só abre de dentro para fora, né, Ju? Ela tem que querer. Então, a pessoa tem que, acima de tudo, querer. Então, eu costumo dizer que a hipnose é uma técnica dentro de um processo terapêutico, né? A técnica pela técnica, qualquer pessoa pode conduzir. Comentei, os professores falaram, poxa, eu vou fazer hipnose? Então, toda pessoa pode conduzir uma hipnose. Só que o X é mais embaixo e o que eu faço com todos esses sentimentos aflorados nesse momento da hipnose. Então, às vezes a gente faz o fechamento da aula e no fechamento da aula acontecem várias catarses. Pessoas que choram, pessoas que têm sentimentos que foram ali aguçados. E aí, às vezes, a gente não tem o tempo suficiente para trabalhar ou lidar com toda essa demanda. Então, o processo da hipnose dentro da terapia é com esse objetivo. Tem muita gente que tem muita dificuldade para falar sobre o que verdadeiramente ela está procurando no processo terapêutico, né? Então, quantas vezes a gente não vê? Às vezes a pessoa vai para uma primeira sessão de terapia e aí você pergunta, por que você veio me procurar? E a pessoa fala N coisas ou dá vários círculos, faz ali todo um emaranhado. Não consegue chegar ao ponto. Não consegue chegar ao ponto, talvez por uma negação, talvez por uma dificuldade mesmo de ver, mas através da hipnose a gente consegue acessar esses conteúdos com maior facilidade e depois trazer isso para a consciência e trabalhar todo esse conteúdo durante o processo terapêutico. Eu tenho uma forma diferente de atuar. Então, eu optei por... Hoje em dia, as pessoas têm muito essa coisa do imediatismo, né? Ninguém mais quer enfrentar um processo terapêutico longo e talvez para revirar todas aquelas sujeiras que tem embaixo do tapete. Sim. Então, foi por isso que eu fui procurar a formação em coaching, que é um processo mais direcionado, onde o cliente te procura com uma meta específica. Ele tem um sonho e ele precisa de um profissional que o ajude a concretizar esse sonho. Né? Tem tanta gente que às vezes tem 1000 ideias, mas tem dificuldade de colocar tudo isso em um plano de ação e começar a agir para atingir essa ideia, essa meta. Você mostra o caminho assim para a pessoa. Isso. Então, no processo de coaching, a gente vai direcionar como essa pessoa pode atingir essa meta. E onde é que eu quero uma coaching? Ai, eu quero! Deus, se eu for a coaching da Ju! Adoro! Ai, vamos combinar, tá certo. Daqui a pouco. Hipnose, eu coaching. Hipnose e coaching. Sucesso. Daqui a pouco, é nóis. Linda. Então, e aí, onde é que a hipnose entra dentro desse processo de coaching? Muitas vezes a gente vê que as pessoas têm uma meta, mas a dificuldade dela não é em atingir a meta, a dificuldade é lidar com os sentimentos do atingimento dessa meta. Então, vou dar um exemplo. Teve um cliente que me procurou porque ela queria passar num processo da OAB. Ela era advogada, bacharel, formada, mas há 3 anos ela prestava a prova da OAB e não conseguia passar. E aí, por que é que ela tinha toda essa dificuldade? Então, a gente fez um processo de hipnose para entender do que é que ela precisava se libertar. Quais eram as crenças que mantinham o comportamento dela para que ela não passasse na prova, né? A gente costuma dizer que sempre tem um comportamento positivo, por pior que seja a situação, tem um comportamento positivo que reforça a manutenção desse conjunto desse sistema. Uhum. Então, na família dela, eles prezavam muito pelo estudo. Na condição de estudante, ela se mantinha com um olhar positivo perante a família, porque a família via que ela estava sempre estudando e se dedicando. Então, o fato de não passar na prova mantinha ela estudando e sendo valorizada por essa família que valorizava esse comportamento. Então, a gente tem que fazer todo um olhar sistêmico, entender o porquê de cada coisa, trazer isso para a consciência, né? E aí, quando a pessoa para pensar, poxa, é verdade, faz sentido, de repente pode ser por esse caminho. E esse trabalho é breve, né? Então, a gente tem uma meta, eu preciso passar na prova da OAB. E aí a gente vai trabalhar ao longo de 12 sessões, entre 10 e 12 sessões, para o atingimento dessa meta. Ou de qualquer outro sonho que a pessoa tenha, né? E aí a pessoa consegue se preparar
para alcançar esse resultado, para atingir esse sonho. O que reforça que, na verdade, tudo que a gente precisa está aqui dentro, né? Exatamente. Não são as coisas lá fora que precisam mudar, mas sim a minha percepção em relação às coisas, né? Ressignificar, né? Essa palavra é dela. Ressignificar as coisas. Tudo tá o tempo todo dentro da gente, né? O que a gente às vezes não se permite é ouvir a voz do coração. Com o trabalho da hipnose, é isso que a gente faz. A gente relaxa e a gente passa a ouvir melhor os nossos sentimentos. Então a gente encontra as respostas que já existiam, que estavam o tempo todo lá. A gente só não se permitiu, por algum motivo, encontrar essas respostas. Elas estão aí, todas dentro da gente. E você, como coaching, né, como psicóloga, que tipo de resultado você vê nas pessoas a partir desse trabalho? Ju, acho que o mais gratificante é a transformação comportamental, o desenvolvimento comportamental. Então, quando a pessoa, não necessariamente só porque ela atingiu o objetivo, porque, lógico, o cliente te procura como profissional para que ele atinja um objetivo, mas esse, para o profissional, acaba sendo o menor ganho. O ganho todo que a gente vê é ao longo do processo, né? Então, vou fazer um comparativo com a dança. Talvez para a aluna que dance, a maior conquista dela é estar num espetáculo. Mas para o professor, a maior conquista foi acompanhar cada evolução, cada aprendizado, cada movimento, cada conquista, né? Então você olha para o teu cliente e você fala, poxa, hoje ele não é o mesmo da semana passada. Olha quanto ganho, olha quanto aproveitamento, olha quanto desenvolvimento aconteceu dentro dessa pessoa, quanta expansão de consciência, né? E eu acho que esse é o maior ganho. Eu acho que esse é a maior realização para o profissional. Tem alguma palavrinha assim que eu poderia trocar? Por exemplo, eu posso trocar problema por situação. Tipo, eu tenho uma situação para resolver. Ou então uma palavra que isso me ajuda bastante, eu vou falar como pessoa. Às vezes eu não falo assim, eu tenho um problema, porque o problema tem um peso. Ele tem uma sombra, né? Eu falo assim, eu tenho um desafio para resolver. Hoje eu tenho um desafio. Exatamente. E a palavra problema e desafio é completamente diferente. E elas podem. Uma te motiva, né? Uma te motiva, uma te instiga, uma te desafia, né? Eu preciso encontrar a minha melhor versão para solucionar esse desafio. O outro já não, o outro te traz um peso, né? Eu tenho um problema, eu tenho uma coisa que é insolúvel, nunca vou resolver, vai me demandar tanta energia, vai me despender tanto, vai me cansar. Então, com certeza, esse jogo, o que a princípio a gente pensa que é só um jogo de palavras, na verdade faz toda a diferença. Lembra que eu falei pra você da linguagem hipnótica? Sim. Então, não necessariamente você precisa induzir uma pessoa ao transe. Isso é linguagem hipnótica. Você usa a troca das palavras, mas que faz toda a diferença no contexto e na forma de encarar a situação. Olha que interessante. E para uma pessoa que reclama muito, que é o nosso caso geral, assim, da humanidade, né? Uma pessoa que reclama, tem várias coisas boas na vida dela, mas ela tá falando daquilo lá que aconteceu, é problema. O que você sugere a essa pessoa no primeiro instante para ela primeiro se observar, né? Como você já disse, mas assim, alguma troca de palavras, o que você sugere para pessoas que têm esse enfoque negativo da vida, das coisas? Na verdade, talvez a pessoa nem perceba que ela tem esse padrão de comportamento. Então, talvez o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa é quando ela reclama, poxa, nossa, olha, hoje tá chovendo. Nossa, mas você já viu o quanto nós estávamos precisando da chuva? Então, trazer sempre o olhar positivo, mesmo que a situação seja péssima. Poliana, síndrome da Poliana, a gente de repente tem que encarnar essa Poliana e fazer essa troca de papel, essa inversão de papéis, para que a pessoa pare para pensar no lado positivo da mesma situação, porque a situação é a mesma, né? É a chuva. Existe um olhar positivo e um olhar negativo. Qual que eu vou escolher, né? O copo tá meio cheio ou meio vazio? Depende da sua interpretação. Tudo uma questão do olhar. Isso a gente pode fazer aqui dentro, né? No nosso diálogo interno também.
principalmente no Menina, nosso seus diálogo. olhos são lindos. Eu tenho que falar, gente. Tem que falar, olha os olhos. Mano, gente, Eventuara, pega os olhos dessa mulher. Ai, Coisa meu Deus mais do linda. céu. Não, e engraçado que ela tá falando aqui, eu não consigo parar de pensar. Eu falo, nossa, que olhos lindos. Obrigada, Que linda, Ju. que sorriso lindo você tem, amor. Obrigada. E além de ter um coração maravilhoso e uma família maravilhosa. Ai, Com obrigada, certeza. Ju. Eu sou fã da sua família, sou fã de quem você é. Bom, a Dani eu não preciso nem falar, né, gente? A Dani é muito amor, ela é professora aqui do núcleo, é minha aluna, você também está aqui conosco, ela vai dançar pra gente hoje no final aqui. Gente, a Dani é Programa irmã em da Eli. família. Elas são irmãs, são lindas e são pessoas muito especiais, que com certeza fazem parte da família do núcleo. Muito obrigada, meu amor, pela oportunidade de ter você aqui. Eu sei que você realiza um trabalho lindo e, se possível, eu gostaria que você deixasse o seu contato. É possível fazer atendimentos de coaching à distância? Sim. Hipnose? Sim, a gente, hoje em dia, com essa coisa do imediatismo, muitas pessoas têm dificuldade para estar se deslocando, ou até a própria pessoa tá viajando. Poxa, eu vou perder a minha sessão dessa semana por conta da minha viagem. A gente consegue fazer atendimento por Skype, gente. FaceTime, Imo. A gente tem que se adequar, né? A gente não pode ser engessado. Esse é o primeiro paradigma a ser quebrado. Então existe a possibilidade da gente fazer o tratamento à distância, tanto a hipnose, o coaching, a própria terapia. É só. E você pode só aplicar querer. isso pra dança também. Se você quer, de repente, algum objetivo na dança, pode procurar ali, porque ela entende de dança. Tem uma irmã que dança, que é uma coisa maravilhosa. E também pode orientar, é claro, em todos os níveis da vida. Se você puder deixar o seu telefone, contato, algum e-mail, alguma coisa assim pra gente. Tá ótimo. Gente, se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode ser através do WhatsApp. Meu telefone é 99714 4921, DDD é 16. Só chamar. Só chamar, amores. Espero contato, espero poder acrescentar um pouquinho na vida de cada um de vocês. Muito obrigada, minha princesa Ju, pela linda. oportunidade. Obrigada por estar amor. aqui, viu? Muito obrigada. Namastê, namastê. Bom, nós temos um trabalho constante de aprimoramento pessoal. E é claro que cuidar das palavras faz parte desse aprimoramento. Uma sugestão que eu gostaria de deixar aqui no nosso programa para essa semana é: vamos trocar as palavras negativas por palavras mais positivas, por palavras que façam com que nós nos sintamos melhor ao longo do nosso dia. É claro que isso não é simples, isso não é fácil, mas precisa ser treinado, porque nós merecemos realizar os nossos sonhos. E esse é um caminho para que nós possamos chegar mais perto a uma vida maravilhosa, a uma vida plena, a uma vida abundante e próspera. É o que a nossa alma merece. Desejo do fundo do meu coração que todos nós tenhamos saúde, prosperidade, beleza, amor, que é o que a nossa alma veio fazer aqui, né? Que é trocar afeto, trocar amorosidade e viver em plenitude. Nós, no programa Namastê, deixamos aqui todo o nosso carinho, todo o nosso reconhecimento para você que está aqui assistindo. Se você puder, comente, procure nos deixar aqui sugestões. Se você por acaso tem alguma dica, se você tem algum tema de programa que você gostaria, por favor, deixa aqui embaixo. Nós estamos disponíveis a melhorar para os nossos seguidores, para as pessoas que acompanham o programa Namastê. Quem puder curtir e ajudar a compartilhar, o nosso propósito é distribuir e multiplicar cada vez mais esses conhecimentos. Muito obrigada do fundo do coração, obrigada Eventuara por fazer esse sonho se tornar realidade. Desejo que você tenha uma semana maravilhosa de muita luz e palavras positivas. Namastê!